Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos à nossa terceira aula, então, sobre função exponencial e hoje, então, o estudo é sobre a definição. Vocês também podem acompanhar esse conteúdo lá no capítulo 5 do livro didático de matemática. A função exponencial é um tipo de função que descreve várias situações no dia a dia. Por exemplo, no crescimento populacional de bactérias, os rendimentos em uma aplicação a juros compostos, no comportamento de novos casos de Covid-19. Nós temos também como exemplo o crescimento de uma determinada planta, também descreve uma função exponencial, e entre outras. A gente tem várias situações, né, no dia a dia que descrevem, então, a função exponencial. Uma função, então, de reais em reais positivos, né, com a exclusão do zero, definida, então, por f de x igual a elevado a x, ou y igual a elevado a x. Lembrando que o a aqui, gente, né, é a base, e o x, então, é o nosso expoente. Com o a maior que zero, ou seja, a base maior que zero, e o a diferente de 1. É denominada, então, uma função exponencial. Então, f de x igual a elevado a x. Então, veja bem, nós temos o a, que é a base. O x, então, agora, por ser uma função exponencial, pelo próprio nome, exponencial, então, de expoente, então, quer dizer que a variável, ela estará sempre no expoente. Então, esse cuidado, né, que precisa ter agora, ok? E essa base, então, ela precisa ser maior que zero e diferente de 1. E também não pode, né, ser negativo, ok? Então, f de x igual a elevado a x. Então, na função exponencial, a variável está no expoente, como eu disse anteriormente. Então, o x, né, a variável, ela precisa, né, estar lá no expoente, ok? Então, função exponencial é aquela que a variável está no expoente e cuja base é sempre maior que zero. A base a gente está falando aqui do a, sempre maior que zero, diferente de 1, não pode ser 1, porque senão seria, né, uma função sempre constante, e não pode ser negativo, ok? Nós temos aqui 3 exemplozinhos, ó, f de x igual 2 elevado a x, né? Reparem, observem que a variável está no expoente, nessa base, ela não é negativa, ela é maior, né, do que zero, maior do que 1 também, né? Então, nós temos aí uma função exponencial. Aqui também, o f de x igual a base, agora é uma fração, né? 1/3 elevado, então, a 3 vezes o x, ok? Também uma função exponencial. Aqui no outro, f de x igual a 0,6, é um decimal, né, maior que zero. Então, nós temos a base maior que zero e o expoente, né, a variável está lá no expoente, ok? Também é uma função exponencial. Aqui nesse primeiro exemplo, o exemplo 1, identifique as funções exponenciais. Então, vamos analisar cada uma delas aqui. Na letra A, nós temos, então, f de x igual 5 elevado a x. Né? Então, nós temos uma base, ó, positiva, maior que 1, o expoente, né, a variável está no expoente. Então, nós temos aqui na letra A uma função, né, exponencial, ok? Agora, na letra B, veja bem, nós temos aqui y igual 3 vezes x ao quadrado. Olha, gente, o x, a variável, não está no expoente, né? Não está no expoente, está junto ali com a base. Então, aí já pode se observar que nós não temos uma função exponencial. Essa função aqui da letra B, ela é o quê? Uma equação do segundo grau, né? Então, vamos colocar aqui, ó, não é uma função exponencial, pois a variável x não está no expoente, ok? Na letra C, f de x igual a 0,5 elevado a x. Ó, observe, né? A variável está no expoente, né? A base, ela é maior que zero, então nós temos uma função, né, exponencial, ok? Na letra D, y igual raiz quadrada de 6 elevado a x, né? A variável aqui, ó, está no expoente, então nós temos também uma função exponencial, ok? Na letra E, f de x igual
entre parênteses, né, menos 7 elevado, então, a x. Observem que a nossa base agora aqui, ó, ela está o quê? Negativa, ela não pode ser negativa, portanto, não é uma função exponencial, tá? Porque a base não pode ser negativa. Na letra F, nós temos, então, y, 1/3, né, elevado a 2x. Nós temos também uma função, né, exponencial, ó, a variável, né, está lá no expoente, a base, ok, também, então é uma função exponencial. Na letra G, nós temos, então, y igual 2 vezes x ao quadrado. Nós não temos uma função exponencial, porque, olha só, o x, né, está ali junto com a base, ela deve estar aonde? Lá no expoente, né? Então, não é uma função exponencial, pois a variável x não está no expoente, ok, gente? Na sequência, então, nós temos o exemplo 2, esse exemplo e tem atividade também lá no livro de vocês. Então, diz o seguinte, dada a função exponencial, f de x igual a 4 elevado a x, determine. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos, então, substituir a variável pelos valores, então, entre parênteses que estão aqui nas letras, tá? Vou colocar aqui a função, que é a função, então, f de x igual a 4 elevado a x. Então, aqui na letra A, eu tenho, então, um f entre parênteses 0, né? Esse 0, então, eu vou substituir ali, ó, lá no lugar do x. Vamos colocar? Vai ficar, então, 4 elevado a 0. E quanto que vale, então, 4 elevado a 0? Quanto que dá isso aqui? Relembrando lá na aula 1. Todo número elevado a 0 vale 1. Pronto, resolvemos, então, essa letra A. Na letra B, a gente tem, então, entre parênteses, o 2. Então, vou substituir ali no lugarzinho do x por 2. Então, vai ficar o quê? 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que resulta em quanto? 16, né? Lá na letra C, eu tenho entre parênteses menos 2. Menos 2 eu vou substituir ali no lugar do x. Então, nós vamos ter o quê? 4 elevado a menos 2. Lá na aula 1 também vimos isso aqui, né? Quando nós tivermos, então, um expoente negativo, a gente precisa fazer o quê? Uma inversão na operação para resolver, né? Então, vamos colocar o 1 lá no numerador. No denominador, então, desce, né? A base elevada, então, o expoente agora positivo por causa dessa inversão. E aí, nós temos, então, como resolver. E aí, a gente tem, então, 1 sobre 16, porque 4 vezes 4 é 16, ok? Na letra B, nós vamos substituir agora a variável ali daquela função por 1 sobre 2, né? Então, vai ficar 4 elevado a 1 sobre 2. Quando nós tivermos, então, um expoente, né, fracionário, nós vamos tirar, então, da forma de potência, vamos transformar ele em raiz, certo? Então, nós vamos ter o quê? Ó, coloca, então, essa base vai virar, então, o radicando, né? O 1 aqui, ó, que ele está no numerador, vai lá como expoente, e o 2 que está no denominador, então, vai ali no índice. A gente tem, então, uma raiz quadrada de 4, porque 4 elevado a 1 dá 4, né? E aí, então, o 2 aqui sumiu, porque quando nós temos a raiz quadrada, né, o 2 não vai estar aparecendo. E quanto que nós temos, então, raiz quadrada de 4? Raiz quadrada de 4 é quanto? É 2, né? Porque 2 vezes 2 é 4, ok? Na sequência, eu tenho o exemplo 3, também na mesma ideia, só que agora nós temos, então, aqui, ó, dado uma função exponencial f de x igual a 1/3 elevado a x. Agora, a nossa base aqui é uma fração, né? Então, vamos determinar. Então, a ideia é a mesma, nós vamos, então, substituir aqui o x, então, pelos valores que temos aqui entre os parênteses. Então, vamos lá. Colocar aqui a função primeiro, f de x, 1/3 elevado a x. Então, agora aqui na letra A, eu vou fazer o quê? Eu vou substituir o x dessa função, então nós teremos 1/3 elevado a quanto? A 0, né? Então, quando nós tivermos uma base, então, elevada a 0, nesse caso, 1/3 elevado a 0, resulta em quanto? Em 1, sempre ela lembrando daquela regrinha, né, conforme vimos na aula 1. Agora, na letra B, nós vamos, então, substituir
o x ali, a variável, então, por 1. Vai ficar, então, 1/3 elevado a 1. 1/3 elevado a 1, toda vez que nós tivermos, então, um expoente como 1, é a própria base, né? Então, nesse caso, vai resultar aqui em 1/3, ok? Na letra C, nós temos, então, -3. Vamos substituir a variável ali. Então, nós teremos, então, 1/3 elevado a -3, né? E aí, observe, então, que nós temos aqui um expoente, então, negativo. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Inversão, né? Como nós temos, então, 1/3, invertendo vai ficar o quê? 3/1. Vamos colocar aqui 3/1 e o expoente, por sua vez, fica o quê? Positivo, ok? Então, não esqueça, ó, expoente negativo, a base é uma fração, é só inverter. Então, nós fizemos aqui inversão, e aí ficou 3 dividido para 1 elevado a 3. Como aqui dá para dividir, ó, 3 dividido para 1 dá 3, então fica 3 elevado a 3. E 3 elevado a 3, resolvendo, é 3 vezes 3, que é 9, 9 vezes 3, que é igual a 27, ok? Na letra D, nós vamos substituir a variável por essa fração, né? 1 dividido para 2. Então, nós teremos aqui, ó, 1/3 elevado a 1/2. E aí, então, como nós temos um expoente, né, fracionário, nós vamos, então, tirar ele da forma de potência para a raiz. Então, nesse caso aqui, vai ficar a raiz, então, quadrada de 1/3. Lembrando, então, que aqui a base, ele se torna, então, radicando, o 2 que está no denominador vai para o índice, e o 1, gente, ele aparece aqui, sumiu, não sei por quê. Então, nós temos aqui 1/3 elevado a 1, vai ficar, né, raiz quadrada de 1/3, ok? Então, aqui faltou só o 1zinho que sumiu. Então, gente, assistam, reassistam, bem simplesinho, né? Qualquer dúvida, entre em contato e uma excelente aula para todos.